falando aqui no Conexão Guaíba, há 30 anos do Presídio Central, do motim do Presídio Central. Hoje, 9 de julho, seria o dia do encerramento, dia da rendição, lá no Hotel Plaza São Rafael, depois do carro invadido. Estava a repórter, então, da Rádio Guaíba, Lizemara Prates, que já está na live conosco, Facebook, YouTube, as imagens da Lizemara já mostram a sua face diretamente de Garopaba, em Santa Catarina. Alô, Lizemara Prates, que prazer em falar contigo novamente. Oi, Renato, boa tarde a ti, aos ouvintes, que coisa boa voltar a falar contigo, voltar a falar na Guaíba. Aqui em Garopaba faz frio também, Renato, 12 graus, mas a sensação térmica menor, tem bastante vento, tem ressaca no mar, está quase o clima aí do Rio Grande do Sul. Eu fugi do frio daí e vim para cá que tem frio também. Mas, Renato, tu e eu... A repórter já vai dando boletim do tempo, do mar, de tudo, A gente nunca deixa de ser repórter, né, Renato? E nós estávamos juntos. Como o mundo dá volta, hein, Lizemara? Né? Nós que trabalhamos juntos em outra emissora, agora nós estamos falando aqui na Guaíba, que foi a tua emissora durante tanto tempo, né? 20 anos a Guaíba. Mas, Renato, nós dois estávamos juntos na rendição. É verdade. Hoje é o dia da rendição. E é um dia quase igual àquele, pelo menos na temperatura e no dia cinzento, né? Exato. E me vem muito à cabeça a imagem que a gente estava na calçada da Avenida Alberto Bins, na frente do Plaza, na hora da rendição. Nós não estávamos dentro do hotel. A gente esperou a saída com o desembargador Décio Erpin, que veio de escudo na frente, do Fernandinho e do Melara, que usavam coletes à prova de bala. E eu tenho muitas curiosidades deste dia. O meu posto era 5 da manhã, rendendo o repórter que estava lá no presídio. Então, eu entrei nas madrugadas do presídio e na madrugada do Plaza eu cheguei, já havia a invasão, já haviam as reféns, e eu achei muito curioso, tu falaste há pouco, o hotel com porta automática em Porto Alegre, o hotel 5 estrelas do momento na capital gaúcha, invadido, cheio de caco de vidro quebrado, aquele tumulto. De repente, os bombeiros entraram com uma mangueira que iam, dentro das possibilidades, tentar arrombar a sala onde estavam os reféns e o Melara e o Fernandinho com água para ver se eles saíam. Homens ninja descendo na fachada do Plaza com aquelas toucas de lã, e eu ficava pensando, isso é real ou isso é um filme que eu estou vivendo aqui, né? Nós não tínhamos telefone celular, então a gente usava uns radinhos de transmissão que ficavam dentro do carro. Eu estava na unidade móvel da Guaíba, em frente ao Plaza, narrando o que eu via. Então, o que eu via era isso. De repente, a gente entrou no Plaza. E no meio da manhã apareceram 2 mulheres de casaco de pele, em meio àquele tumulto. E quem são? Quem são? Pergunta daqui e dali. A mãe e a namorada do Fernandinho. Elas viraram personagens, nós as entrevistamos, porque no meio daquilo tudo tinham pessoas com casaco de pele, parecia surreal, né? E aí, como que aconteceu essa entrevista? Num telefone fixo, numa sala do Plaza, onde eles deixavam a gente entrar, que não tinha celular e aquele rádio de transmissão móvel estava lá na rua, dentro do carro. Isso. Então, leva a mãe e a namorada do Fernandinho para essa sala e faz uma entrevista com elas. Essa entrevista deve ter sido exclusiva na Guaíba, hein? Porque eu não me lembro da mãe do Fernandinho e da namorada do Fernandinho. Eu não me lembro. Mas sabe que mulher tem esse senso, né? Mulher cuida muito de roupa, mais do que vocês. Quando chegaram aquelas 2 mulheres de casaco de pele, eu disse, meu Deus, elas são hóspedes, elas são personalidades, elas são naquele tempo não tinha influencer, mas elas são atrizes, quem são? Eram essas 2 pessoas. Bueno, na sequência, eu fui chamada, então, para ir na calçada da rádio, da Avenida Alberto Bins, que eu ia receber um celular. A Rádio Guaíba tinha comprado o primeiro celular Motorola PT 550. Era um tijolo, dava para trancar uma porta, né? Famoso tijolo. Eu recebi um celular, Renato, para mim... No meio da cobertura, tu recebe uma nova tecnologia. No meio da cobertura, me entregaram. E quem estava comigo nesta hora pela Rádio Guaíba era o Gustavo Mota.
E o Gustavo depois dizia, mas por que entregaram para ti, não para mim? Eu disse, não sei, entregaram para mim. E eu narrei, então, a rendição, falando a primeira vez de um celular na Rádio Guaíba. Para mim, isso marcou muito. Primeiro, marcou tudo isso que vocês já falaram desde ontem, né? Foi um roteiro de filme. Mas essas peculiaridades que são do dia da rendição, aí quando terminou, quando eles saíram, todos os policiais, enfim, muita gente, tinha nós, os repórteres, tinha transeuntes ali na calçada, eu recebi a ordem de seguir a ambulância que levaria os reféns. Então, foram as duas psicólogas, elas não estavam feridas, mas elas foram para o HPS para serem submetidas a exames, e essa foi a minha tarefa. Então, terminou a rendição, eles foram num carro da SUSEP, o Fernandinho e o Melara, outro colega, então, o Gustavo, seguiu esse carro, essa viatura da polícia, e eu segui as psicólogas para o HPS. E isso ficou marcado, deve ter ficado para ti, né, Renato? Porque muitas pessoas, eu sempre atuei no agro. Aí na Guaíba eu já atuava no agro, mas em grandes momentos nós fomos requisitados. E as pessoas diziam, Lizemara Prates, direto do Plaza São Rafael, com o Melara. Lizemara Prates, direto do Presídio Central com o motim. Por quê? Porque aquilo foi muito marcante. Sim, só para terminar essa descrição, na madrugada anterior, a da fuga deles, era o Flávio Valente, o repórter, que fez a cobertura da fuga pela Guaíba. E o motorista do carro dele era o Casimiro, vê como marcou que eu não esqueci os nomes. Eles perseguiram em determinado momento esse carro do Melara e do Fernandinho pelo corredor de ônibus da Farrapos. E eles subiam aquela proteção ali do corredor de ônibus, e eu em casa, eu tinha que dormir para eu ir rendê-los na cobertura. Eu não consegui dormir, porque foi eletrizante. Aconteceu a mesma coisa comigo. Foi eletrizante para todos nós. Eu não estava memória, escalado. Né, Renato? Nós, os mais velhinhos aqui, temos essa memória. Tu ganha de mim, tu tens uma memória incrível, impressionante, eu sempre soube disso. Lizemara Prates, estou entrevistando a pessoa certa, jornalista Lizemara Prates, 20 anos aqui de Rádio Guaíba, e depois outros veículos de comunicação também, e além de ser uma expert no agronegócio, lembra desse evento todo com seus mínimos detalhes e histórias ricas e até um pouco engraçadas, né, para diluir a tensão, né, Lizemara. Agora, a questão isso acho que talvez não tenha passado tanto por ti, eu fazia uma piada, porque eu também não fui escalado na sexta de noite para poder dormir e chegar cedo no sábado de noite. A sexta-feira de noite foi aquela perseguição pela cidade, e eu ouvia a Guaíba, e pegava informações da Guaíba, que é uma coisa muito comum no jornalismo, estou contando agora, depois de 40 anos de jornalismo a gente pode contar algumas coisas, a gente ouve a concorrência, né? A gente faz rádio escuta, existia a figura do rádio escuta nas redações para ouvir as outras emissoras, televisão, tudo mais, para poder pegar informação para nós. Como eu estava na outra, na Rádio Gaúcho, eu ouvia muito a Guaíba, e ouvia Gustavo Mota, não sei exatamente quem estava na sexta, e passava informação para a redação. Eu não conseguia dormir. E aí aconteceu a mesma coisa que tu. Eu fui cedo pro Plaza, não me lembro se era 5 da manhã, mas eu fui cedo, e eu só queria que este Melara se rendesse, porque eu queria ver o jogo do Brasil e Holanda às 4 da tarde. E eu brincava, até para distender o ambiente, né? Distensionar. Ele tinha que se render antes do jogo. E não é que ele se rendeu? Umas 2 da tarde, Lizemara, mais ou menos, né? Isso, 2 e um pouquinho, pelo que eu lembro, isso aí. Então, foi bom, deu pra gente assistir o jogo, o Brasil foi campeão em 94, que coisa boa, né? As rádios puderam fazer as jornadas esportivas, porque existia uma pressão da audiência, existia a pressão de patrocinador, a jornada esportiva sempre é um grande produto, estava todo mundo querendo fazer a jornada esportiva, chega de motim do presídio. Chega de motim. Mas que bom, né, Renato? Muito obrigada por ter me convidado para dar esse depoimento aí contigo. É muito bacana a gente poder recordar, nós estarmos bem em condições de relembrar um momento que foi tão tenso para o Rio Grande do Sul, foi tenso especialmente para Porto Alegre. Meus pais moravam no interior na época, e eles não tinham essa percepção que nós tivemos. Isso foi muito de quem estava na capital.
porque foi no Presídio Central e porque a perseguição foi nas ruas de Porto Alegre. Então, nós nos sentíamos em risco. No interior, meus pais nem sabiam que eu estava lá nessa cobertura. Depois que eles ficaram sabendo, mas tu estavas no Plaza e podia ter tido um tiroteio. A gente nem pensa nisso, né, Renato? A gente quer cobrir, quer dar notícia. Esse é o jornalismo, né? Que se faz assim sem pretensão, é só narrar o fato. Na adrenalina a gente não lembra dessas coisas. Deixa eu te ler aqui recados dos ouvintes guaibeiros e guaibeiras. Marco Aurélio Esperoto, que é nosso colega, Renato, bela retrospectiva desse motim. Eu não sei se é o mesmo Esperoto, Marcos Esperoto, pode ser um homônimo. Renato, bela retrospectiva desse motim no Presídio Central, isso é jornalismo, isso é a Rádio Guaíba. Marlene Ferreira mandando boa tarde, parabéns pelo programa. A Edith Gasparotto, que alegria ouvir a Lizemara Prates, jornalista que deixou um legado na Guaíba. Olha aí, hein? Que maravilha. A Carolina Teixeira diz, que maravilha de depoimento. Glória Soares, Porto Alegre sempre foi surreal, sem noção, tudo pura adrenalina. Dirceu Wolff, Lizemara Prates, sempre perfeita na comunicação. Olha que elogio, hein? E aí ele complementa. Volta, Lizemara. Olha, que difícil, né? Renato, já que é momento de inconfidências, o Marco Aurélio Esperoto não é o nosso colega, é o meu marido, tá? Não é o nosso colega jornalista, é um homônimo. O Marco Esperoto? Isso. Tá. Eu pensei que era o ele Esperoto. Ficou muito feliz ele é muito ouvinte da Guaíba, ele ficou muito feliz, então. Um abração para ele. A Rejane está dizendo, emocionantes lembranças, Lizemara Prates nos trazendo novidades após 30 anos, maravilha de jornalista. É isso aí, Lizemara Prates nos trouxe furo aqui. Eu não sabia que a Guaíba tinha tido o primeiro celular, né, da tecnologia nova de móvel, né, de ligação móvel, nessa cobertura, e não sabia dessas duas moças de casaco de pele. Casaco de pele, Renato, hoje elas seriam, eu acho que quase linchadas, porque a pele sintética que está na moda, a pele natural não, mas a delas era natural, mulher sabe, né, se é natural ou é sintética. O PETA ia fazer um movimento, né, para banir elas. O PETA, aquele movimento a favor dos animais. Lizemara Prates, muito obrigado, bom te ver bem, sucesso sempre, saúde, uma boa vida aí em Garopaba e volta e meia, quem sabe a gente mata a saudade aqui conversando na Guaíba. Vai ser um prazer, obrigada, Renato, um abraço. Valeu, Lizemara Prates, jornalista que estava lá na rendição do dia 9 de julho de 1994, 30 anos atrás, o Presídio Central.